Eu vou continuar com a minha proposta de trazer os personagens da Bíblia. Hoje eu não vou trazer uma mulher, mas eu vou trazer dois homens, que está em Gênesis capítulo 4. E a gente vai falar um pouquinho desses dois homens e trazer ensinamentos para nossas vidas nesse dia. Trazendo a palavra como luz, como lâmpada. A Bíblia fala isso, né? Que a palavra do Senhor, ela é luz e lâmpada para os nossos caminhos. Então, o que a luz e a lâmpada ela faz? Ela ilumina para que a gente possa pisar no lugar certo. Então, a palavra, o que eu acho bonito na Bíblia, é porque eu já fui censurada algumas vezes, porque muitas vezes, quando a gente prega, a gente conta os nossos pecados, o que nós já fizemos de errado, né? Aí teve um dia que eu até falei que estava no evento e o culto, o tema do culto era inveja. É o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. E eu falei que teve um dia em que eu não sabia que eu estava com aquele sentimento. Eu estava vendo uma situação e passou um carro de som anunciando sobre uma pessoa que estava lançando um CD. Eu já até falei isso aqui, né? E eu senti inveja dela. E o Senhor na hora falou para mim: você é invejosa. Eu falei: Deus, eu não sou invejosa. E o Senhor falou: você é invejosa. E eu contei isso num determinado evento. Aí o pessoal ainda falou assim: olha, a pastora é muito corajosa. Mas, gente, a Bíblia, ela, do começo até o fim, ela conta as histórias de todos os homens da Bíblia. E ela não esconde os seus pontos bons, aquilo que eles acertaram, e não esconde muito menos seus pecados. A Bíblia não bota pano quente, como a gente costuma falar, né? Mas, sei lá, foi o evangelho, né? De um tempo para cá, de umas eras, mas de uns séculos para cá, parece que as pessoas elas querem fazer questão de passar uma santidade, de que o homem ou a mulher que está aqui na frente está acima, né? Essa questão está acima, está assim, é como se fosse, não tivesse pecado, não tivesse erro, e na verdade não é assim. Deus escolheu pessoas como eu, como vocês, como nós, com pecados, com defeito, com inclinações erradas, mas que se colocou na presença do Senhor, que todo dia se arrepende, que todo dia olha para o seu coração e fala: Senhor, me perdoa porque eu ainda estou irada com isso. Senhor, me perdoa porque eu não sou uma pessoa de guardar ira. Eu não sou. Não tenho essa dificuldade. Não tenho dificuldade de perdoar. Mas existem algumas situações que eu fico por um tempo guardando aquela ira. Não é verdade? Tem gente que guarda mais, porque somos diferentes. Mas aquele troço fica meio que remoendo. Então toda vez que eu vejo algo, aquilo me remói. Então assim, isso é para mostrar que a gente é humano. Isso é para mostrar que a gente é pecador. Isso é para mostrar que a gente precisa do Senhor. Precisa dessa presença de Deus, como a gente cantou aqui. Eu quero estar neste lugar, estar na presença de Deus, porque quando Deus ele se manifesta, a gente olha para a nossa pequenez, a gente olha para a nossa natureza, quem somos nós perto do Senhor? Quem somos nós perto da sua grandeza? Então hoje a gente vai falar sobre esses dois rapazes da Bíblia e sobre o pecado, né? O primeiro pecado assim, de homicídio que aconteceu. E a gente vai tirar algumas implicações para a nossa vida. Então vamos ler juntos Gênesis capítulo 4. E a gente vai estar lendo até o versículo. Vamos lá, vamos lendo. Porque eu ia falar até o 15, porque eu não quero entrar na parte na descendência de Caim, não. Só para mim falar das coisas que aconteceu. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe, o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da sua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então a gente vê aqui, a gente quando lê essa história, não sei se vocês conseguem imaginar, eu consigo assim na minha cabeça, a mente é muito imaginativa, né? Fico imaginando toda uma história. Quando a gente lê essa história, a gente sabe o que aconteceu no capítulo 3. No capítulo 3, homem e mulher pecaram. Os dois pecaram, foram expulsos do Éden, né? Foram amaldiçoados pelo Senhor e foram viver debaixo da maldição do pecado. Na verdade, às vezes as pessoas falam assim pra gente: eu não sei por que o pecado está sobre nós, se foi Adão e Eva que pecaram. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu não tenho nada. Às vezes, a gente, quando os nossos filhos têm um pouquinho de entendimento, quando a gente cobra algumas coisas deles, o que eles falam pra gente? Eu não pedi para nascer. Porque isso já é assim, a questão da gente querer se isentar do erro é algo que está inerente a gente. A gente sempre quer, primeiro, jogar a culpa em cima de alguém. Eu fiz isso, mas porque ele me bateu. Eu falei isso porque ela falou primeiro. Às vezes a nossa briga lá em casa do casal, a briga do casal é isso. Porque eu falo assim pro Dudu: não quero, Dudu, esse óculos está aqui em cima do púlpito, isso aqui não é para ficar. Mas você também deixa o óculos aí. Falei: não, quem está falando primeiro sou eu. Eu que estou reclamando. E ele fica, sabe, mas não é assim que a gente briga? A gente sempre quer jogar a culpa em cima do outro. Mas você também deixa o óculos aí. Não, eu que estou falando primeiro. Ele fala: eu que estou falando segundo. E assim fica aquela... E ninguém se arrepende dos seus pecados, né? Ninguém fala: tá bom, vou acertar. E assim, desde o início é assim. Desde o princípio é assim. O pecado entrou na humanidade geneticamente. Porque quando fala que Adão e Eva pecaram e toda a raça humana pecou, porque geneticamente nós já nascemos em pecado. Uma das coisas que as pessoas gostam de falar, que o pecado é o sexo. É por causa disso. Não, gente, geneticamente você foi modificado, eu fui modificada. Nascemos no pecado. Você vê isso claramente numa criança que já desde pequenininho já faz malcriação. Tem consciência de pecado? Não tem. Um bebê não tem consciência de, tipo assim, eu estou fazendo uma criação para minha mãe aqui porque eu sou pecador. Não tem. Mas ele já nasce. Por isso que a Bíblia até conta que a gente precisa corrigir, que a gente precisa dar orientação, ensiná-lo, fustigar com a vara, como a Bíblia fala. Para quê? Para que ele saiba discernir até mesmo o que é certo e o que é errado.
Fato. A história conta de que Adão, depois do pecado, Adão e Eva tiveram 2 filhos, né? Deu à luz o primeiro Caim e o outro filho Abel. Abel era pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. Até aí nada diferente. Existiam pessoas que cuidavam de ovelhas, existiam pessoas que lavravam a terra. Nenhum mal, não tem nada de errado nisso aí. Mas é engraçado que a história conta que aconteceu ao cabo de alguns dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. A Bíblia, ela não conta que Deus pediu. Aqui não está, eu acredito que não foi algo pedido pelo Senhor. Eu acredito que os dois trouxeram uma oferta voluntária. O que é oferta voluntária? É aquela oferta em que você sente um desejo por gratidão, sente um desejo ao Senhor e entrega algo na presença de Deus. Aqui fala que ao cabo de alguns dias Caim trouxe do fruto, não tinha nada de especial na oferta dele. Fala assim, ó, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E no versículo 4 fala, e Abel também trouxe. Só que tem uma diferença. Se vocês forem ver o 3, fala assim, ó, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Vocês estão entendendo a diferença? Caim trouxe do fruto. Ele tinha 10 mangas. Ele pegou uma manga, talvez sem critério nenhum, e trouxe uma manga, uma maçã, fruto da terra, uma abóbora. Pegou ali e trouxe ao Senhor. Mas a Bíblia fala que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Primogênitos é o primeiro. Eu estava ouvindo uma pessoa pregando essa semana, e ela estava falando que é muito comum para a gente que hoje vive na área urbana, a gente vai se identificar isso com os animais que a gente tem doméstico. Mas dentro da fazenda, dentro da área rural, quando a pessoa cria um animal, quando ela cria as galinhas, quando ela cria os bois, ela tem um apego àqueles animais, inclusive dão até nomes como se fosse bicho de estimação, né? Eu me lembro do meu tio tinha um galinheiro e tinha um urubu que ele criou como galinha lá, que o urubu caiu lá, criou e as galinhas tinham os seus nomes e ele comia, quando dava o tempo lá, ele não tinha problema de mandar matar, mas ele comia e tinha ovo. Sempre quando na casa da minha tia tinha ovo da galinha lá da granja do meu tio Noé. E criava-se como um pet, como um animal doméstico. Agora vamos pensar aqui na nossa realidade. A gente cria eu tenho lá Moreno, Pudim e Ameixa Seca, que são meus 3 pets lá. Qual o nome lá do teu cachorro, Bagu? Rock, viu? O nome o nosso é só um nome para... Você imagina, você cuidar, você cuida, você dá ração, você dá banho, e chega num determinado momento, o Senhor te pede uma oferta e você entende que você tem que dar do teu melhor. O que é teu melhor? É aquele animal que está mais gordinho, é aquela primeira ovelha, é aquele que você fala assim, nossa, como que essa ovelha se desenvolveu? Imagina. Gente, vamos imaginar que seria fácil para a gente? Não, seria. Mas era exatamente isso que a oferta ela representava. E é exatamente isso que a oferta representa para nós hoje. Não estou falando dos animais, porque Cristo foi o sacrifício. Jesus já se sacrificou, graças a Deus, né? Que Cristo mas a oferta é algo que nos custe. Vocês estão entendendo? O que aconteceu com Caim aqui? Caim pegou do fruto da terra. Ele tinha 10 mangas, 10 bananas, 10 maçãs, 10... lá, pegou uma, não fez falta nenhuma, não custou para ele. Não custou tirar. Você tem 10 mangas, você tirar 5 e dar. Até tirar 5 e 10, ficar com 5 não tá legal? Você ficou com 5? Mas engraçado que Deus, Ele realmente atenta para aquilo que custa para a gente. Porque quando Deus vai regularizar a oferta, quando a gente lê lá em Êxodo, quando a gente vê em Deuteronômio, quando a gente vê a regularização das ofertas, existia oferta dos frutos da terra,
os primeiros frutos. Inclusive, era entregue ao sacerdote. Os primeiros frutos, não podia ser qualquer fruto, era algo que custava. Se eu tenho aqui 2 maçãs, essa aqui não está tão bonita, essa está lindona, que eu queria comer, ao invés de eu pegar a não tão bonita, dar para o Senhor, não, eu pegava a mais bonita e ofertava. Inclusive é isso que Malaquias, quando a gente lê o livro de Malaquias, o Senhor repreende o povo. Vocês pegam do animal aleijado e ofertam. Vocês pegam do animal que para vocês não vale nada e me oferta. Vocês estão me roubando. É isso que o Senhor está falando para a gente. E para nós não é muito diferente. Ainda que a gente não precise mais sacrificar o roque, nem o moreno, nem o pudim, nem nada disso. A gente não precisa sacrificar. Mas o Senhor tem nos pedido algo que custe. E, gente, quando Deus pede e não está custando, aí a gente vai ter que olhar, vai ter que perguntar para o Senhor: Pai, não está doendo nada dar isso, sabe? E não estou falando só de dinheiro, tá, gente? Não estou trazendo só para a questão do dinheiro. Estou trazendo para uma oferta, ela abrange muitas coisas. E a Bíblia conta que Abel, ele pegou do primogênito, daquele que era mais bonito, do primeiro, as suas gorduras, o mais gordinho, o que poderia lhe render uma alimentação melhor, o que poderia lhe render algo que desse valor. Mas ele pegou e ofertou a Senhor. A segunda lição que a gente pega, que a gente entende aqui, olha o que está dizendo no versículo 4, na segunda parte. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Outro critério. Deus nos pede algo que nos custa, mas por mais que, se a gente pode colocar algo bem bonito na presença de muitas pessoas, vão olhar e falar assim: nossa, mas a oferta que a Ana está dando é linda, mas o que Deus está olhando não é a oferta. Deus está olhando para o meu coração. Deus está olhando para o teu coração. E Ele está vendo de fato se aquilo que você está dando, aparentemente pode ser muito bonito, aparentemente pode ser perfeito, aparentemente pode ser show, né? Como a gente costuma falar. Mas Deus olha para o meu coração, olha para o teu coração e fala assim: ela não está fazendo para me agradar. Ela está fazendo para se mostrar. Ela não está fazendo para que eu receba essa oferta. Ela está fazendo isso para que as pessoas vejam. Ela está fazendo isso para que seja aplaudida. Ela está fazendo isso. Deus vê tudo, gente. Como a gente cantou, me conhece, sabe tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Então não tem como a gente vir na presença de Deus, trazer algo que aparentemente pode custar, mas o coração não está naquilo. Não tem como. Deus vê. Até aí, tudo bem. Abel entregou algo que Deus atentou para a sua oferta. Caim entregou algo que Deus não aprovou, porque Deus não aprovou o que estava no coração. Até aí, tudo bem? Tá, a gente peca. A gente tá aí, a gente erra. A gente, poxa, o Senhor me perdoa, porque eu achei que o Senhor ia gostar. Achei que o Senhor fosse se agradar dessa maçã que eu te dei, ou dessa manga que eu te dei. Tudo bem, mas não ficou tudo bem com Caim. E aí que fica uma coisa assim, martelando dentro de mim, porque a inveja entra exatamente nisso. A inveja, a raiz da amargura, sabe, a ira, entra exatamente nisso. Porque eu entregar algo que aparentemente eu acho que está bom, mas Deus fala assim: filha, não gostei, Senhor, me perdoa. Eu achei que o Senhor fosse gostar. Eu estava na correria, Senhor, me perdoa, porque eu estava na correria. Eu estava resolvendo um monte de coisa. Fui fazer entrega, fui para lá, fui para cá, fui no advogado, fui no hospital, e desculpa, eu peguei rápido. Eu não me atentei. O Senhor me perdoa por isso? Eu vou prestar atenção? Poderia fazer isso? Pode, porque a gente não é assim que acontece com a vida da gente. Quantas vezes a gente está nessa correria, entrega algo de qualquer maneira para o Senhor? Como o pastor estava falando aqui no começo, de que a gente às vezes vem para o culto carregado de um dia de muitas coisas. A gente talvez tenha visto muito vídeo no TikTok, muita coisa na internet, que só aí vem para cá, assim, chega bem pesado.
não entregamos a primícia ao Senhor. Mas a gente pode chegar e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu errei, eu não entreguei o melhor para o Senhor, não atentei para o que o Senhor queria. Mas a Bíblia fala que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Outra coisa, você se irar, pode acontecer? Pode, gente. A gente não se ira? Ira. Ai de nós falar que não se ira, né? Ai, a gente nunca me iro, ai, mentirosa. A gente se ira, porque talvez a gente achou que agradar, não agradou. A gente se ira porque a gente não foi respondido da maneira como a gente queria ser respondido. Caim irou fortemente, ficou muito irado. E o semblante dele caiu, ele ficou com aquela cara emburrada. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Mas, olha o que a Bíblia continua falando no versículo 6. E o Senhor que conhece o coração, me conhece, sabe tudo que eu preciso antes mesmo de falar. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres de bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que o Senhor está falando para Caim? Caim, por que você está irado, meu querido, meu filho? Por que você está irado? Por que você está aí com essa cara emburrada? Se você fizer, não é certo que, se você fizer bem, errou agora, mas se você der mais um passo, dar uma retrocedida, dar mais um passo e fizer o que é certo, não vai ser aceito? Vai, filho, vai lá. Não é assim que é a vida da gente, não é, gente? A gente acerta 24 horas por dia, não acerta, né? Mas você não vê arrependimento. Você não vê arrependimento em Caim em nenhum momento. Nenhum momento. E infelizmente, essa tem sido a realidade da sociedade. Essa tem sido a realidade das igrejas. Pessoas que querem ser aceitas, pessoas que querem um cargo, pessoas que querem estar com o microfone na mão, pessoas que querem serem vistas, mas não entendem que Deus olha dentro e Deus fala: se você fizer bem, você não vai ser aceito. Retroceda, se tiver que retroceder um pouco, se tiver que falar: Senhor, aonde que eu estou errando? Porque nem sempre, gente, alguma coisa está embargada na nossa vida por causa de pecado, nem sempre. Jó é um exemplo clássico disso. Jó não tinha pecado. A Bíblia fala que Deus olhou e falou: Jó, um homem reto e íntegro que se desvia do mal. O Senhor permitiu que Satanás tocasse, e ele passou por uma prova que eu não desejo nem para o meu pior inimigo, se é que eu tenho algum inimigo, né? Eu não desejo que ninguém passe pelo que ele passou. Mesmo ele estando certo, no final ele conheceu a Deus perto. Ele teve uma intimidade maior com o Senhor. Mas vamos lá. Talvez no meio desse processo todo, a gente entregou algo de qualquer maneira, o Senhor permitiu que algo acontecesse para que a gente se atente. Às vezes a gente tem que ficar ligado: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu estou passando por isso por causa de quê? E o Senhor fala: filha, você precisa ter um coração mais misericordioso. Filha, você está com inveja. Como ele já falou comigo, você está com inveja. Você está com inveja, filha. Por isso que, gente, eu acho interessante isso, dessa questão da inveja, porque da inveja de qualquer coisa que a gente vê. Às vezes a gente olha uma pessoa hoje, às vezes a gente está aqui embaixo, a roda gigante da vida que eu falo. Você está aqui embaixo, você olha para a pessoa está lá em cima, na roda gigante da vida. Aí você fala: poxa, Senhor, estou eu aqui na tua casa, eu te sirvo, eu carrego água, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou contratar o moço que vai pegar os entulhos, eu oferto na tua casa, eu toco violão, eu canto, eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. E a pessoa está lá em cima. Só que a roda da vida, gente, a roda gigante da vida, ela roda. Você chega lá também. Não para vanglória, tá? Não é para vanglória, não. Deus nos permite chegar lá. Hoje a gente está comendo ovinho aqui. Amanhã a gente pode comer uma picanha, né? Depois pode voltar a comer ovinho de novo. Uma galinha, né? Amém. Por quê? A gente entende que a nossa vida é guiada. Agora, quando eu estou aqui, começo a olhar para lá, começo a olhar para quem está lá em cima e começo a invejar, aí a ira entra no meu coração, a ira entra no teu coração, e você começa a questionar, e você começa a achar que é melhor.
Porque toda vez que eu falo assim, mas Senhor, mas eu estou na tua casa, você está se achando melhor do que ele. Mas Senhor, porque eu faço isso, você está se achando melhor do que ele. E é isso que não pode entrar no nosso coração, porque diante de Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Deus não tem filhos preferidos, como a gente costuma falar. Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Então quem está mais quedado aos pés do Senhor, com certeza tem do Senhor consolo, com certeza tem do Senhor aquela batidinha na cabeça, filho, isso vai passar, né? Isso vai passar. Mas o que aconteceu com Caim? O Senhor alertou, filho, se você fizer o que é bem, vai ser aceito. O pecado jaz na porta, Caim, mas cumpre você dominá-lo. Ele não ficou desavisado, a gente não está desavisado. Não pense você que quem está lá fora não sabe do que está errado. Eles sabem o que é errado e o que é certo, sabem. Mas eles pensam assim, não, mas se eu for para a igreja eu vou ter que largar isso aqui, porque se eu for para Jesus eu vou ter que largar isso aqui, se eu for para isso eu vou ter que largar minha baguncinha aqui. Eles não querem largar, eles não querem abrir mão. Mas cumpre a ti dominar. Deus avisou. Gente, imagina você receber um próprio Deus vir falar com você. Eu estou vendo que está no teu coração, querido. Cumpre a ti dominá-lo. O pecado está batendo todo dia na nossa porta. Cumpre a você dominá-lo. Ele não fez nem tchum para Deus. Aqui no versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que estando eles no campo, quer dizer, ele não deu nem ideia para Deus. A ira foi crescendo, a ira foi crescendo, a ira foi crescendo, a ira foi crescendo, a ira virou ódio, a ira virou assassinato. É isso que é o problema da ira. A gente se ira e muito. A gente fica com raiva? Fica sim. A gente fica com raiva no trânsito? Fica. Alguém deu uma fechada, dá vontade de ir lá, dar uma fechada nele também? Dá. Mas aí, que entre você ficar com irado, ficar com raiva e tentar fazer alguma coisa com as suas próprias mãos, é quando o pecado, a Bíblia fala que o pecado, depois que ele é concebido, ele gera morte. Ele gera morte. Então assim, a ira está lá. A ira é pecado, é a obra da carne. A ira já não é pecado, é a obra da carne. A Bíblia fala lá que a obra da carne é o que está em nós: lascívia, ira, pelejas. Então está aqui, a ira está aqui. A ira está aqui, eu me iro, eu fico com raiva. Principalmente quando nós somos contrariados, a gente fica com uma raiva ainda. Fomos contrariados, eu preciso dominar. Aí a Bíblia fala o quê? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Por exemplo, fiquei com raiva do Dudu hoje, de manhã, 6 horas da tarde o sol se pôs. Eu tinha que já ter resolvido. Porque se eu deixar para amanhã, é mais uma noite de raiva. É mais uma noite de... Ó, a plantinha criando raiz. Olha a ira criando raiz. Uma semana, um mês. Vocês estão entendendo como que é? Por isso que a Bíblia fala assim: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Por quê? A ira cria raiz. Deus falou aqui, não conta que no dia 1º Deus falou com ele, e que no dia 12 ele foi lá e matou. Não sei quanto tempo foi entre Deus ter falado com Caim, entre Caim ter matado o seu irmão. Não sabemos, a Bíblia não fala. Não, a Bíblia ela é papum, ela fala aquilo ali e pronto, é isso. Mas não se sabe quanto tempo foi que ele maquinou. Porque uma das coisas que o pecado que não é confessado, quando não há arrependimento, uma coisa que acontece com a gente é que a gente maquina o mal. Ele esperou uma oportunidade, ele maquinou, a inveja tomou seu coração, a inveja tomou seu ser, e ele maquinou, e ele ficou pensando, vai ter uma oportunidade, quando eu tiver uma oportunidade, chegou a oportunidade. Ele chamou seu irmão, talvez já tenha passado um tempo, não sei, ele chamou seu irmão e o matou no campo. E ficou com uma cara de sonso. Porque é isso que me dá uma raiva às vezes em algumas pessoas. Porque faz o que é errado e ainda fica com cara de sonso. Fica com cara, o que ele ia falar? Porque ele é teu filho preferido?
Deus não falou para ele, querido, faz o que é certo, vai ser aceito. Matou e ficou lá, bonitão, pleno. Aí o Senhor fala no versículo 9, e disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Eu me lembro lá do capítulo 3 de Gênesis, quando Adão pecou, o que o Senhor perguntou? Onde está você, Adão? Você já viu que Deus sempre vem ao encontro? Deus sempre vem ao encontro. Sabe por que Ele vem ao nosso encontro? Porque a gente não consegue ir ao encontro dele. A nossa natureza pecaminosa nos tirou essa questão da gente querer estar diante do Senhor. E o Senhor fala: onde está Adão? Onde está teu irmão Abel? Onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Aí olha a resposta mal criada desse menino. E ele disse: não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Na outra versão fala: acaso sou eu tutor do meu irmão? Gente, ele está falando com Deus. O temor ao Senhor não tinha mais. O pecado cegou, a ira o cegou. E ele perdeu totalmente a noção de quem é Deus. E a gente precisa tomar cuidado na nossa vida, sabia? Porque o pecado, gente, ele é como uma sementezinha que quando é plantada, vai germinando, e depois que é concebido, depois que nasce, gera a morte. E a morte é clara, é morte espiritual. Fica longe do Senhor, não tem nenhum temor, porque eu teria, gente, assim, humanamente falando, eu falaria: Senhor, eu não sei, abaixaria a cabeça sem graça, assim, ó, sabe, a gente não faz assim, eu não sei não, mas ele ainda é abusado. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Aí olha o que o Senhor fala para ele, versículo 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Qual era a profissão que Caim tinha? Qual era a profissão dele? Lavrador. Ele ia plantar e a terra não ia mais produzir nada. Vocês conhecem pessoas que a gente fala assim: fulana, eu me lembro da minha vizinha, quando eu era criança, comecei a gostar de planta por causa dela, Letícia é o nome dela, e ela falava assim: Ana, vem aqui plantar para mim, porque a tua mão é boa, tudo que você planta, né, tudo que você planta nasce, a tua mão é boa. E eu achava aquilo engraçado, porque eu conseguia ver distintamente isso, que tem pessoas que plantam, a planta nasce. Dudu, por exemplo, tem umas coisas lá que deu lá em casa, de frutífero, foi que Dudu plantou. Os abacaxi que Dudu plantou, tá lá 3 abacaxi lá que ele plantou. O mamão tá lá com 3 mamãozinhos lá, crescendo, né? Aí a gente fala, o que a gente fala assim? Dudu tem a mão boa, mas engraçado que ele era lavrador da terra. Com certeza, antes da maldição, antes da ira, antes dele ter matado o irmão, ele tinha uma mão boa para plantar, mas não se atentou para a voz do Senhor, não dominou a ira, não dominou o seu ímpeto, não dominou o seu coração, não houve arrependimento, não houve. Você não vê em nenhum momento arrependimento, você não vê em nenhum momento ele falar: Deus, eu pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não vê, não tem. E o Senhor vai e amaldiçoa, fala assim: olha, porque, versículo 11 novamente: agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha a palavra aí, essa palavra tão feia, que eu acho feia, né? Mas ele viveria fugindo e vagando, ele não teria paz, ele não teria repouso, ele não teria casa para parar, por causa de algo que ele fez, que poderia ter ouvido a voz do Senhor. E Abel, gente, tá na glória do Senhor. Abel, a única obra que Abel fez foi dar uma oferta ao Senhor. Eu sempre falo isso, dar uma oferta ao Senhor, que o Senhor se atentou, porque até aqui não se tinha nenhum tratado de oferta com morte de animais.
A primeira pessoa que matou um animal para cobrir o homem foi Deus. Quando o homem pecou, o próprio Deus fez uma oferta, representando o próprio Cristo. A Bíblia não fala porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, o próprio Deus matou um animal, ofertou um animal e cobriu o pecado do homem. Abel entendeu que Deus queria que para que Deus recebesse uma oferta, o inocente precisava morrer. Ele conseguiu, eu gosto de usar essa palavra, decodificar o que Deus queria. Vocês estão entendendo? Ele conseguiu entender o que Deus queria. Na sua condição de ofertante, ele olhou para ele e ele viu o seu pecado. Ele sabia do seu pecado e ele ofertou uma oferta dos primogênitos, porque para que o seu pecado fosse coberto, alguém tinha que morrer. Quem tinha que morrer? O melhor dos melhores dos seus animais. E ali foi dada uma oferta que lhe agradou ao Senhor. Caim deu dos frutos. Caim deu dos frutos. Primeiro, não se atentando que ele era pecador. Segundo, não se atentando para o que o Senhor queria. Não entendendo o propósito da oferta. Não entendendo que não é só dar. Porque hoje eu vejo algumas campanhas em alguns lugares que você quer teu filho salvo, vem cá, traz uma oferta que te custe para teu filho ser salvo. Não se barganha com Deus, gente. Não se barganha. Deus pode te pedir algo que te custe para que você ore pelo teu filho, amém. Uma intimidade tua com Deus, nossa com Deus. Mas não se barganha. Primeira condição da oferta é que eu entendo que Deus é tudo e eu não sou nada. A segunda condição, eu sou pecadora indo diante de um Deus que é santo. O que eu posso oferecer a Deus que Ele não tenha? Então eu vou dar aquilo que lhe custe. E a Bíblia conta muito claro que ele foi vadio, vagabundo serás da terra. Então, olha o versículo 13, aí você pensa que vai vir uma ponta de arrependimento. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele está preocupado que ele não vai plantar mais nada, que ele vai ficar fugindo de para lá e para cá. E ele não, em nenhum momento, ele chega assim: Senhor, Pai, Deus, eterno, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito isso. Não, ele está preocupado com o próprio bem-estar dele, como muitas vezes a gente vê isso em nós e na sociedade. Porque o que eu tenho que ser é ser feliz. Não importa se vai ser fazendo isso ou se fazendo aquilo. Quando na verdade aquele que é do Senhor, ele sacrifica até mesmo os seus planos de projeto para viver o propósito e o projeto de Deus. Mas ele não teve nenhum momento arrependimento. Aí o Senhor fala, versículo 14, ele fala: eis que me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo, vagabundo na terra, e serás que a todo aquele que me achar me matará. Ele matou o irmão dele, gente. Ele matou o irmão dele, mas ele está preocupado com a própria vida. Não houve arrependimento. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então a gente vê assim claramente que sinal foi esse, a gente não sabe, tá, gente? É aquelas coisas que a Bíblia tem que fala, como que a gente fala? Os segredos, né? Não sabe que sinal foi esse, se foi uma deformidade, se foi algo, mas realmente Deus colocou algo que ele não morreu. E assim, por ele não ter morrido, ele casou, ele teve filho, a sua descendência foi uma descendência bem ruim. O seu descendência, inclusive, já tinha 2 mulheres, matou um porque pisou no pé e o outro porque o xingou. Para você ver a descendência ali totalmente perdida, até que chegou 7, outro filho de Adão. Que aí a partir dos 7, que começaram a invocar o nome do Senhor novamente. Então, às vezes, o nosso pecado não tem a ver só com a gente. Às vezes não, muitas vezes o nosso pecado não tem a ver só com a gente. Muitas vezes o nosso pecado tem a ver com aqueles
que vão vir até mesmo depois da gente. Por isso que precisa existir em nós, primeiro, pedindo ao Senhor, Pai, revela-me o que tem me levado para longe da tua presença. Segundo, Senhor, o que o Senhor quer receber de mim? O que eu estou fazendo de errado? Como a gente às vezes vem, né? A gente vem para a igreja, a gente volta, a gente limpa, a gente quebra, a gente desquebra, depois quebra de novo. Porque a gente está assim aqui na igreja, quebra, desquebra, quebra e tal. Amém. Mas às vezes a gente está fazendo isso e nem é o que Deus quer. Está entendendo? E às vezes a gente está tão acostumado a quebrar, desquebrar, a fazer, a tocar, a cantar. Vão cantar aquele louvor hoje, que aquele louvor assim é animado. Vão cantar aquele louvor assim para animar a igreja. Vão pregar aquela palavra para animar a igreja. E nem sempre é isso que Deus quer. Talvez o Senhor queira puxar a orelha. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente vive em função da gente mesmo. Às vezes não. Sempre a gente vive em função de nós mesmos. E na verdade o Senhor está falando assim, olha, o pecado jaz à porta, cumpre a te dominá-lo. Domina. Se você fizer o que é certo, vai ser aceito. Então que a nossa oração seja, Pai, não me deixe ficar longe da tua presença. Tem até aquela palavra que fala que se teu braço te faz pecar, arranca o, que é melhor entrar no céu sem o braço do que no inferno com o braço, né? Eu acho muito perigoso, às vezes, a gente fazer algumas orações. Senhor, arranca meus olhos, se meus olhos têm feito errar. A gente estava conversando com uma certa pessoa um tempo, ele começou a perder a visão. Ele era muito nervoso, muito nervoso, muito nervoso, aquela pessoa muito irada. Ele começou a perder a visão e começaram a correr atrás para poder ver o que poderia ser feito, o que estava acontecendo na visão dele. E ele chegou aí no hospital, chegou a pagar uma operação que custou muito caro para a realidade dele. E ele chegou a operar, a médica disse para ele, não dava 100% de chance, falou que poderia retardar aquela cegueira. E por fim, ele começou a enxergar melhor depois da operação, mas passado um tempo, praticamente perdeu a visão. Hoje ele se encontra cego. E hoje ele está calminho. E ele estava conversando com o Dudu, e ele estava falando exatamente isso. Hoje eu estou calmo, hoje eu estou tranquilo, porque eu entendi para que tanta correria, para que tudo aquilo. Ele perdeu realmente a visão para se acalmar. Eu não queria que a gente perdesse a visão para se acalmar, não é verdade? Pessoa, pai, esse carro me dá tanto problema, então deixa eu tirar teu carro. Ah, esse meu filho é uma peste, então deixa eu tirar teu filho. Ah, não, Senhor, não. Não é assim. Não, Senhor, nos ajude a ajudar. Me dá sabedoria para eu me controlar se meu carro está dando problema, se meu filho está dando problema, se meu emprego está dando problema. Porque no dia que a gente perde, que a gente realmente vê. Caramba, eu não valorizei tanto meu trabalho, perdi aí. Eu não valorizei tanto isso, aí perdi aí. Não, que o Senhor nos ensine em meio a tudo isso, a honrá-lo, a adorá-lo. Jesus.